Então olha só o Bitcoin aqui, Felipe. Eu vou pegar e vou fazer. Tu estava falando sobre o FOMO, né? Como que você consegue vencer o FOMO, que tu tá lidando bastante com ele, né? Uhum. Então, o FOMO ele é o Fear of Missing Out. Então, o medo de ficar de fora. Ele tem uma razão, uma raiz comportamental que você precisa encontrar essa raiz. Essa raiz ela vem de alguma expectativa criada. Então, é alguma projeção, uma expectativa. Essa expectativa ela é desconectada da realidade, tá? Então o FOMO ele tem razão através de uma expectativa criada que é desconectada da realidade, tá? Expectativa fora da realidade, ó. Aqui é a realidade e a expectativa está fora dela, tá bom? Uhum. Essa expectativa criada fora da realidade é o alimento para algo chamado TINA. There is no alternative. Ou seja, primeiro cria-se uma expectativa fora da realidade, e aí depois, essa expectativa que está fora da realidade, ela alimenta algo chamado TINA. There is no alternative. Ou seja, não há outra alternativa para se concluir essa expectativa irreal, essa ilusão, a não ser esse investimento ou essa oportunidade Uhum. agora, atual. E esse investimento, essa oportunidade, terá gatilhos de urgência, de escassez, de Uhum. genialidade. Vai ter a síndrome do escolhido. Em qual sentido? Esses gatilhos aqui de behavior finance alimentam essa falsa ilusão de oportunidade de investimento. E isso é um investimento único. Olha como é incoerente essa expectativa irreal, porque ela precisa ser incoerente, porque ela não é conectada à realidade. Por isso que ela vai Uhum. ser genérica. Sempre vai ser genérica. A tua comunicação ela começa a ficar genérica. Ela deixa de ser específica. Porque quando generalizamos, nos colocamos sob o domínio da Matrix. Porque nós desconectamos ainda mais da realidade. Quando nós especificamos, perguntamos especificamente por quê, como, aonde, investigamos, fazemos uma perícia, nós nos conectamos à realidade. Se você vai comunicar para alguém que você está no Brasil, é muito genérico. Estou no planeta Terra, muito genérico. Uhum. Geralmente a pessoa vai falar isso a pessoa que não quer falar a sua localização. Se quisesse, você falava. Moro em Blumenau, na rua tal, apartamento tal, correto? Uhum. Prédio tal, estado tal, país tal. Não, eu tô no Brasil. Santa Catarina. De onde você é? Santa Catarina. Mas a pessoa que quer falar que é de Blumenau, ela já fala logo que é de Blumenau e infere-se que é de Santa Catarina. Percebe? Então, todas as vezes que alguém quer se desconectar da realidade, ela usa argumentos genéricos. E o específico conecta à realidade. Vamos colocar ali o sentido de esse behavior finance, que é a síndrome do escolhido. Essa é uma que eu chamo de síndrome do escolhido, né? Você se acha super especial, contudo, olha que incoerente, é super especial para sempre ter sinal disponível para você, ou seja, o que é um sinal disponível para você? O mundo está esperando você. Uhum. Só que o mundo ele não está esperando você com respeito, ele está te apressando. Bora, senão tu vai ficar de fora. Bora, bora, bora. Parece algo mais de um tráfego, algo de coisa errada, parece um viciado, entendeu? Bora, 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 bora. Percebe o mercado te apressando?
Sim. E olha que incoerente. Pô, se você é o escolhido, o mundo tá te esperando, mas ele te esperou o dia todo, agora ele não pode te esperar agora alguns minutos? Uhum. Percebe? Uhum. Tem que clicar agora, ele não pode esperar. Não, então deixa eu fazer o gabarito, deixa eu fazer o meu mapeamento de mercado antes de eu assumir essa posição. Não, 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 não pensa muito não, entra logo. Senão tu vai perder essa oportunidade. Não é isso que dentro de você o sabotador tá fazendo? Sim. E essa é a única oportunidade que tu tem. Percebe? Além Mas eu disso, consigo. Aham. você vai começar a conectar alguns hormônios ali do risco, né, da jogatina, quando você vai assumindo esse tipo de comportamento. Então é o único investimento, a única oportunidade, a despeito de você ser o escolhido, alguém que o universo escolheu para ter esse caminho que vai ter sucesso garantido. Uhum. Então ele coloca uma urgência. Então essa Tina, ela gera dois filhos. O FOMO, que é o filho primogênito, que é o Fear of Missing Out, onde você assume risco que não deveria, e após assumir o após assumir o risco, o FOMO dá lugar ao HARA, que é o Hyperbolic Absolute Risk Aversion. O FOMO é Fear of Missing Out, medo de ficar de fora, e o HARA é Hyperbolic Absolute Risk Aversion. É um risco, aversão ao risco redundante. Ela vem e volta e te coloca numa espiral de risco. Você vai ficando, você vai se desconectando da realidade até interna de você. Você começa a olhar o tique do mercado. O mercado começa a movimentar aparentemente muito mais do que ele se movimenta. E aí você começa a projetar esse risco nas suas ações. Então é tudo filho do Tina. E aí o HARA, ele te leva à perda, né? Uhum. E é importante o HARA te levar para perda, porque quando o HARA te leva para perda, ele te coloca novamente no Tina, porque ele te coloca numa escassez. O Tina, ele só existe por conta de sensação de escassez. Então, quanto mais escassez você tiver, melhor o ambiente para o Tina. Seria praticamente como se fosse umidade para mofo. Uhum. Sem umidade não vai ter mofo. Só que é como se esse mofo, o Tina, gerasse mais umidade. Entendesse? Uhum. Beleza. A única forma de cortar o Tina é entendendo que sempre tem possibilidades. Por isso que eu falo para vocês, o método Atos ele funciona em múltiplos mercados, então quanto mais mercado você acompanhar, mais senso de oportunidade você tem. Veja bem que aqui eu acompanho de forma operacional, tanto do day trade até longo prazo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ativos. Cada ativo tem pelo menos 2 oportunidades média por dia. Alguns têm 3 num dia, outros têm 1 num dia, outros têm 4 dentro do dia. Vamos colocar 2. Então eu consigo falar que tem aproximadamente 20 oportunidades por dia de trades, sendo que dentro do meu risco-retorno, meu payoff, eu preciso de poucas oportunidades. Uma ou 2 oportunidades já pagaria a minha semana. Correto? Uhum. É lógico que eu vou ter que tomar mais risco, porque não é só de lucro que vive o operador, porque a gente erra, né? Porque é um Sim. sistema tão amarrado que às vezes a gente erra. Então eu tenho que tomar mais risco para ter maior expectativa matemática, uma melhor expectativa matemática, né? Colocar uma estatística ali dentro do comportamento. Uhum. Mas eu tenho 20 oportunidades por dia. Então se eu perdi uma oportunidade, por que eu fico tão Estranho. frustrado? E outra coisa, a solução de quando se perde uma oportunidade não é tentar criar outra oportunidade. A solução é você simplesmente adequar a sua rotina para que amanhã, onde teremos novas oportunidades, eu sempre falo para vocês que um remédio para o Tina que eu desenvolvi para mim mesmo foi usar aquele versículo bíblico que é: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu entendi misericórdia como oportunidade e eu entendo que as oportunidades do Senhor se renovam a cada manhã. Então todos os dias eu tenho oportunidades, 20 aqui no mercado, dos ativos que eu acompanho por dia. Se eu não pegar hoje, amanhã eu tenho 20 novas em estatística, fora as oportunidades de fora do mercado, na multiplicidade de fontes de renda.
o qual eu ensino para vocês fazerem também. Uhum. Porque tendo multiplicidade de fontes de renda, porque justamente esse método ele é um método que ele é um método para paciente inteligência, ou seja, eu espero o mercado vir até mim, eu não vou com fome para o mercado, eu não vou ao mercado, eu espero ele vir até mim. Muitas vezes eu tenho que esperar algumas horas, e nessas horas ociosas eu posso desenvolver outras fontes de renda, ainda mais com a internet hoje à nossa disposição. Você pode trabalhar em home office, você pode fazer alguns outros trabalhos aí fora, você pode abrir uma empresa, fazer a parte organizacional, empresarial, a parte institucional, a parte, né, administrativa da empresa. Você pode organizar sua casa, enfim, tem várias coisas que você pode fazer com o seu tempo. Enquanto você mapeou o mercado, aí você já vai ter uma ideia de engenharia reversa da formação do sinal, né? Nossos sinais são todos sob o princípio das operações estruturadas de mercado, então a gente mapeia as estruturas de mercado e entra nelas. Então essa formação leva um tempo, né? Mesmo para o day trade, correto? Uhum. Um pivô falcão, por exemplo, leva no mínimo 6 horas um falcão. 5 horas, exato. No mínimo 5 horas. E daí pra entrar isso. No mínimo 5 horas um pivô falcão. Então se tu tá operando, e aí isso a gente tá falando de uma perna A e uma B. Se uma perna A e B levou 5, se tu entrou num falcão de tempo gráfico maior, às vezes tu pode ficar posicionado 2, 3 dias nesse aí. Uhum. Um desenho de H1 vai levar tempo. Aí o M1, o desenho de M1 pelo menos 1 hora e pouquinho, né? Uhum. Uma falha, geralmente, 2, tu consegue prever ali umas 2, 1 hora também, 2 horas. Sim. Então a gente consegue ter essa engenharia reversa dos sinais de entrada dos contextos. Beleza. Sim. Procurando um payoff... A rotina assim, né? Oi? Também nisso. Tu consegue adequar a tua rotina nisso, né? Por exemplo, se o cara tem aquele, sei lá, ele trabalha com meta, vamos supor, tá, tô de home office, eu tenho que... Falhou a internet, mas... Sim, tu disse que se tu tá em home office e tu tem meta, aí tu consegue naquelas 2, 3 horas adiantar a tua meta. Exatamente, é só questão... E aí para isso é questão de disciplina. Então quando você perde uma operação, a próxima decisão a fazer não é se desesperar. Pensa só, tu é um cara da academia. Tu é um cara, eu te conheço há 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. Uhum. Que tu é aluno do método, não tem 2 anos. Não, mas... Mas então, e um tempo tu ficou mais ausente, hoje nós temos mais contato. Cara, tu treina já há 2 anos, que eu sei. Academia, Sim. musculação. Tu era bem magrinho, tu ainda é um cara magrinho, mas tu já tá com uma definição muscular, tu já tá com uma qualidade muscular que você tá desenvolvendo. Diferente de quem se entope de bomba e fica inchado, sabe? Tu tá criando, os teus ligamentos também estão criando estrutura, tá tudo criando estrutura. Tua carga cerebral de proficiência motora tá criando estrutura. Cara, tua assiduidade no treino, tua capacidade de construir metas e desafios e constância está sendo criada de estrutura dentro do software do seu cérebro, percebe? Uhum. O que acontece quando... E você é um cara muito assíduo, você é um cara que no começo, quando eu te conheci, você preferia ir para academia do que ganhar dinheiro. Menino geralmente é assim, quando o cara vira homem, ele faz o contrário, ele entende o contrário, e quando ele vira quando ele tem maturidade, ele faz os dois, sem um atrapalhar o outro. O menino deixa de ganhar dinheiro para ganhar corpo, aí ele se aperta, aí ele precisa ganhar dinheiro e abre mão do corpo, porque ele tem que começar a ganhar dinheiro. Eu tenho clientes que são assim, que falam, Diego, eu não consigo, eu dou prioridade demais ao meu trabalho. Exatamente, porque não conseguiu desenvolver essa rotina que você pode desenvolver agora. Aí o corpo vai embora, e depois quando ele ganha uma maturidade, um recurso, daí ele consegue corpo e dinheiro, mas daí o tempo passou já, né? Sim. Mas o que você pode fazer? Você como menino hoje que você está percebendo. Menino que eu digo que eu tenho 20 anos a mais que você. Então, você já percebeu que não adianta ter só corpo. Inclusive, se tu não tiver uma estrutura financeira, tu não consegue manter o corpo no futuro. Porque tu vai ter que vender mais hora tua. Vai ser mais difícil. Então, até para manter o corpo, que é um negócio muito legal que tu faz, tu precisa ter recursos. Então, quando você inclusive deixava de ter aula comigo, deixava de operar comigo, deixava de
de acordar aí pro trade, de fazer o trade, fazer o que deve ser feito, mas a academia tu não faltava, lembra? Sim. Então tu é um cara muito disciplinado. Aí hoje tu tá moldando isso aí, tá conseguindo encaixar os dois. Com muito mais sabedoria. Mas Sim. mesmo... Essa disciplina foi o que eu queria, né? Essa disciplina, essa rotina. Mas adequando, né? falhou aqui. De novo, fala de novo, por favor. Calma aí, o meu áudio, deixa eu ver. Meu áudio tá bom assim ou é a Tá bom, internet? tá bom. Ah, tá. Não, eu digo que eu ainda tô falhando ainda nessa rotina, nessa disciplina, mas tô moldando isso com o tempo, né? Isso. Agora percebe comigo o seguinte. Quando você falhava na academia, mesmo sendo muito disciplinado, você não ficava chorando. Você sentia uma dor, mas você não simplesmente decidia ir treinar às 3 da manhã. Porque se você fosse treinar às 3 da manhã, meia-noite, 1 da manhã, e tendo que acordar cedo, você ia cagar a tua rotina. Sim. Né? O que você fazia? Qual era o mais inteligente a fazer para o cara que passou um dia? Vamos supor que o cara passe esse dia hoje, era para ele treinar, ele não conseguiu. Qual é a melhor coisa a fazer? É se martirizar, entrar numa espiral emocional onde ele acaba tomando decisões ruins e acaba, inclusive, levando essas decisões ruins para o alimentar dele, para a nutrição dele, porque daí ele precisa de esvaziar essa emoção, esses hormônios que levam a esse cortisol, precisa sair fora, aí o cara vai pro doce, vai pro álcool, vai pra comida, vai pra pizza, né? Porque ele tá perdendo ali aquela rotina. Ou a melhor decisão é simplesmente se acalmar, acordar amanhã no horário que ele planejou, que ele programou, dentro do que eu quero, o que eu estou fazendo está me dando o que eu quero. E simplesmente seguir o fluxo porque aquele fluxo tá certo. Ah, comi um doce, tá fora da minha dieta, vou me martirizar, vou forçar vômito? Não. O que eu vou fazer? Simplesmente entrar no fluxo. Porque se eu tenho uma programação boa, se a minha rotina, a minha programação é boa, eu só preciso, quando eu sair dessa rotina, entrar nela novamente. É o único trabalho que eu preciso fazer, percebe? Então, se eu tenho uma rotina, uma programação boa para operar, e operar é comprar, vender e ficar de fora, então não quer dizer que você teve que tomar posição, às vezes você tomou uma posição de fora, você não precisa comprar ou vender para você estar operando. Se você programou para acordar às 5:30 da manhã e acompanhar e trabalhar com o mercado até às 10 ou até meio-dia, mesmo que com multitask, porque você mapeia o mercado, quando você mapeou o mercado você gastou lá 15, 20 minutos, depois é tempo, nesse momento você não tem multitask, mas depois você começa a acompanhar a tua oportunidade, entrou num trade, você acompanha essa oportunidade, ou não entrou, escolheu não entrar, mesmo assim você operou de 5 às 10, correto? Você decidiu ficar de fora, foi isso aí, você operou. Não existe esse não operei. Não operei é não abrir o mercado. Eu operei decidindo ficar de fora. Eu estou esperando a estrutura da próxima operação, eu fiquei esperando, fiquei de fora. Beleza. Ou então comprei ou vendi um ativo. Se você não acordou naquele dia, o que você tem que fazer no próximo dia? Não é naquele dia você tentar pegar oportunidades fora da tua rotina que vão te tirar ainda mais da tua programação, percebe? Sim. O que tem que fazer? Como é que eu volto então? Hoje eu tenho o resto do dia, qual é o trabalho que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho o resto do dia para arrumar o meu dia, como se fosse um domingo, para que amanhã eu volte para a rotina. É a mesma coisa do treino. Se o cara tiver essa postura no treino, ele vai treinar o resto da vida e ele vai ter um baita shape, correto? Porque ele vai sair em algum momento. Hoje eu tô treinando 2 vezes por dia, mas eu já treinei 14 vezes por semana. Entre karatê, kickbox, jiu-jitsu, musculação, épocas de calistenia, tudo. Treinava, eu vivi treinando. O que acontecia quando eu saía da rotina? Eu não ficava me martirizando, eu tinha uma rotina que vencia a escassez, que me dava a possibilidade de me dar o que eu quero, que era a construção desse conhecimento de arte marcial que eu tenho hoje. Foi duro construir isso. Construir um corpo. Me dava o que eu quero, só que é óbvio que em dias eu falhei. O que eu fazia? Só voltava para a rotina. A mesma coisa tem que fazer com o mercado, percebe? Então tem que fazer isso com o mercado. Perdi uma oportunidade, eu tenho que dar um jeito de descobrir o porquê que eu perdi essa oportunidade. Aí você vai ter que, voltando aqui na expectativa, aliar a tua expectativa à realidade, porque todas as vezes que você
cria uma expectativa fora da realidade, você gera frustração. E frustração é um alimento principal para o TINA, para os sabotadores. Você fica frustrado e começa a tomar decisões piores, piores e piores numa espiral. Aí você vai lá para corrida dos ratos. Então, tua expectativa tem que ser conectada à realidade para que você vença o TINA. Essa realidade tem que ser co-criada através de uma múltipla oportunidade e essa oportunidade tem que ser recorrente. Então, isso você cria. Por isso você estudou um método que é recorrente, que funciona em todos os mercados. Então você aumenta aos poucos a tua área de atuação dentro do mercado, em termos de ativos, aumenta a tua área de atuação em termos de tempo gráfico, day trade, swing trade, position trade, ainda mais você que é economista, então você pode tomar posição no day trade e ficar 2 anos posicionado através de uma estratégia de gestão, né? Ontem eu entrei comprado no SP500 e subiu 300 pips. Eu saí de 2 contas com uma grana boa e outra conta eu deixei para ver se ele ia tomar tendência de alta e arrisquei. Saiu no 0 a 0. Sem problema nenhum. Poderia ter me dado ali 5, 10 mil dólares esse trade se ele tivesse dado certo, esse que saiu. Se fosse pegar tendência de alta, ele não pegou agora, mas eu peguei 2 trades positivos, esse outro que ia dar muitos pips. Caso fosse, né, eu também ia arriscar, já que eu estava arriscando 300, eu estava querendo pegar 3 mil, 4 mil, 5 mil pips. Né? E esse é o bom da tridinha, né? Da tríade. E aí, para vencer o FOMO é mais ou menos essa estrutura. Expectativa conectada à realidade para evitar a frustração. Entender um sistema na tua vida que tenha oportunidades, então múltiplos tempos gráficos, múltiplos ativos, múltiplas fontes de renda dentro do próprio mercado financeiro, múltiplas fontes de renda fora do mercado financeiro, uma estrutura de mercado, uma estrutura técnica que te possibilite ser melhor amanhã, que te possibilite controlar a tua rotina, que te possibilite elevar a tua moral, né? Elevar e te dá mais autoconhecimento como operador e que te possibilite fazer outros negócios, montar outras operações financeiras fora do mercado financeiro. Uma delas seria você investir em imóveis, você arrumar um trabalho home office, ou um trabalho que fosse um horário que não fosse o horário operacional padrão seu. Então são múltiplas oportunidades. Quanto mais opções você tiver, melhor. Dentro disso, nós temos aqui o mensal do Bitcoin. Ele não mudou nenhum contexto, eu já tenho nova referência superior, nova inferior estabelecida, que era a região de suporte, claro, você sabe disso. O semanal também, agora estamos numa região de resistência bem clara, aqui por SLT. O diário, aqui ele tem grande possibilidade de fazer essa falha, você sabe disso. Ele tem mais possibilidade de fazer essa falha aqui de baixa do que vir aqui para cima. Ele pode vir aqui para cima sim, mas ele vai ter que argumentar muito bem para ele fazer essa virada. Ele vai ter que parar o caminhão, parar o navio e virar. A grande probabilidade é que ele faça esse ponto aqui antes desse. Então, a tendência agora intraday que a gente dá prioridade é de baixa. O H4 a gente dá uma olhada. O H1, quando eu entro no H1 eu percebo que eu tenho linhas de tendências do método aqui, servindo de resistências, várias resistências aqui, vértice de resistência, resistência de retração de 62, resistência de ponto de falha, várias resistências aqui no dia do intraday, correto? Já estabelecimento de NR e NRS, grande probabilidade de continuar caindo. Percebe? Isso H1 é o nosso GPS. Percebe? Sim. Uhum. Quando a gente vai ali para o M15, nós temos a mesma leitura dessa retração aqui. Aqui teve uma mudança de mindset para baixo também. Temos essa mesma leitura de retração aqui, exatamente aqui no 62. Volta aqui nessa outra resistência. Então também tem grande probabilidade aqui um suportezinho aqui. Eu não posso meter venda aqui porque tem um suportezinho aqui. E os preços nessas resistências aqui também. Quando a gente vai lá para o M1, eu quero te mostrar uma coisa que eu deixei marcado. A nossa aula era para acontecer antes e eu tive que levar minha filha para a escola, né? O mercado caiu, deu aqui uma compra nesse pivogênito, né? Aqui era o pivogênito, correto?
deu uma compra nesse pivôgênito, leva os preços lá para aquela resistência H1. Nessa resistência H1 dá um desenho com pivô LT, a gente vende abaixo aqui dessa resistência, desse ponto de sustentação, correto? Poderia vender, ou poderia só liquidar. Alguém poderia falar, não vendi por causa desses suportes, tudo bem, tá correto. Poderia vender aqui que seria um pivô LT. E aí, olha o que acontece. Eu acordei e eu não estava com o mercado mapeado. Mapeei o mercado, olha o que eu mapeei. Mapeei essa expansão. E aí, os preços estavam abaixo dessa linha de tendência. Os preços abaixo dessa linha de tendência, e nesse momento aqui, ó, abaixo da linha de tendência tosca, abaixo aqui desse ponto de sustentação dessa tendência, inúmeras resistências aqui acima, tá vendo? Fora o H1, que tem inúmeras resistências ali também. Percebe? Era aqui, ó. Era aqui que a gente estava. Ó. Inúmeras resistências, tá vendo? Acima. E é tão simples que é o seguinte, eu tracei a linha no tempo gráfico maior, no H1, por exemplo, lá no M1 eu quero comprar, eu tô aqui, eu tô próximo dessa linha que eu tracei, a linha tá acima e em cima, eu não compro. É simples. Ontem falando com o Orel, ele falou, mas eu fico perdido no contexto. Por que tu não traça as linhas? Eu fico perdido no contexto. Mas, cara, isso é ingenuidade. O que tu tem que fazer? Tu tem que ir traçando as linhas que você se encontra no contexto. Sim. É traçando. Quando eu tracei essas linhas e aí lá no M1 tava querendo me dar uma compra aqui e eu olhei no H1 eu falei, aqui eu não compro, cara. Por quê? Porque tem linha acima e em cima, muito próximo. Eu não tenho um payoff favorável. Se eu comprar aqui o preço vai ter que vencer essas resistências todas. É muita fé, né, cara? Sim. E eu não opero com fé. Eu sou um homem de fé, mas eu trabalho com estatística, com perícia gráfica. A grande probabilidade é que o preço fosse purgado, empurrado para baixo, correto? Se mudar esse mindset, né? E aí, olha só o que acontece. Vem aqui no M1 e é traçando essas linhas que se chega nesse contexto. Quando o operador mais ingênuo, ele quer descobrir o contexto antes de traçar a linha. Percebe? É traçando as linhas do mensal, que é o contextual, até o M1, sendo que o H1 pro day trade, pro intraday é o GPS. Eu vou traçando as linhas. Quando eu chego no M1, eu tenho uma localização por conta das linhas que estão traçadas. Se está acima vão ser resistências, se estão abaixo é suporte. É simples ao cúmulo, correto? Não é simples ao cúmulo? Sim. Aí olha só, me dá esse pseudo pivô, não é desenho, porque eu preciso de 3 boxes, me dá esse pseudo pivô LT em resistências, mais resistências, M1 e tudo. Eu fiz essa marcação para deixar, para te mostrar. Percebe? Olha a trolha que o cara estaria tomando se tivesse feito essa compra. Não teria sido estopado ainda, porque o stop vai ter que necessariamente ser aqui embaixo, tá? Mas ele seria estopado, por conta daquela leitura que a gente fez, que é mais provável que... Entendeu? Então não existe essa compra. Por que que não existe essa compra? Porque simplesmente, eu vou colocar ela com visualização lá no H1 também, em todos os tempos gráficos vou colocar. Não existe essa compra porque simplesmente olha aonde que a gente está comprando em todas as leituras. Aqui abaixo, olha aqui agora no H1. Olha onde é que a gente está comprando. Percebe? Sim, não tem como. E assim, ó, o cara antes de entrar no M1 ele tem que ter traçado essa linha e ter visto isso. E é simples ver isso, é só traçar a linha. Agora, se não traçar a linha, não vai ver. Se quiser entender contexto antes de traçar a linha, não vai entender. Porque é traçando a linha que você entende o contexto. E eu acho que dessa vez fica claro para todo mundo. As pessoas querem entender o contexto sem fazer o trabalho que precisa ser feito. O trabalho que precisa ser feito é traçar as linhas. Porque é as linhas que te dão perícia gráfica. É igual o perito criminal querer entender sem querer pegar a digital sem passar os produtos lá para achar a digital. Sim. Olha aqui que horrível essa posição dessa compra aqui no M1. Abaixo da Monkey Line, abaixo do topo, abaixo dessa cabeça de pivô aqui, ó. Uhum. Horrível, abaixo da LT. Não tem como ser pior. Abaixo dessa cabeça pivô macro. Não tem como ser pior. Aí lá no M1 o cara vem e fala, comprei um pivô LT aqui. Tá errado, filho? Olha a localização. Então, sim. Gus, vou ficando por aqui que eu tenho um compromisso agora às 9, já são 8h55. E para tentar te dar uma aula boa, eu corri, tá bom, aqui.
Então, por isso que eu não deixei de falar muito. Vamos abordar em cima disso na próxima aula, tá bom? E eu gravei essa aula aqui, tá? Depois a gente vê se ficou boa ela, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Deixa eu ver o abraço, valeu.